aqui, leva aqui. Glória a Jesus. Isso aqui é um amigo, irmão, também faz parte, né, dos evangelismos. Os irmãos que gostam de estar na obra. E eu sempre falo que eu vou estar aqui chamando, sempre convocando os irmãos que gostam da obra, que gostam de fazer a obra. E eu tenho alguns amigos meus, irmão, evangelista, pastor, diácono, e a gente tem que estar unido. Agora mesmo fui chamado para fazer um trabalho, de evangelismo junto com alguns irmãos, e a gente já está se reunindo aí para fazer esse trabalho, porque o ID é muito importante, é uma coisa muito importante de Jesus sagrada. O ID pregar o evangelho a toda criatura. O culto no lar foi o que Jesus fez muitos cultos no lar. Jesus pregou muito na rua, saiu pregando a palavra de Deus. Jesus, quando chamou seus discípulos, ele foi, você percebeu uma coisa, que ele, quando ele vai pegar, cada um que ele chama, quando está ali pescando, e já tem uma multidão atrás dele, ele chega mais falar um pouquinho, chega mais um pouquinho, ele sobe no bar e prega até na praia. Ele prega na praia, ele prega em todos os lugares. Ah, não, vou pregar só ali. Não, ele prega na praia, ele prega na rua, ele prega no ônibus, ele prega em tudo quanto é lugar. Naquela época não tinha ônibus, mas tinha estrada. Então Jesus é maravilhoso. E esse grupo que gosta de pregar a palavra de Deus, eu amo aqueles que fazem os cultos no lar, aqueles que fazem o trabalho do ir de pregar o evangelho a toda criatura, que é muito importante. Amém? Agora vem o quê? Um pão o quê? Quentinho. Vem um pão. Agora não é presunto, queijo, não. Está tudo aí já no meio dos beijos, pensando que vem pão. Não, é a palavra. Esse é o pão que vai descer agora de Jesus. Amém? Eu vou deixar aqui até de manhã, meu irmão, hoje. Até 5, vou fechar ali, porque o carnaval agora o pessoal ficava até 5 horas da dobrada, nem dormia. Aí quando chega hoje, tem a palavra de Deus que está renovado, quer ir embora cedo para casa? Não, até 5, viu? Quem quer ir até 5, levante a mão. Quem quer? Eu já tenho 8, e uns aí que não quer não. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Pode ser mais forte, a paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Motivo de muita alegria estarmos aqui. Um privilégio, eu sempre falo, eu tenho a oportunidade de falar da palavra de Deus. E é por isso que eu sempre digo, nunca perca a oportunidade de falar da palavra de Deus. Porque, como foi dito aqui, todo o tempo, aleluia, é um momento crucial para a gente falar do Evangelho, em todo o tempo. Aleluia. Me chamo Adriano, eu congrego na Igreja Missionária Foco em Cristo, ali na Caixa d'Água, pastor Everton, pastora Danúbia. Estou aqui com os meus pais, amigos, familiares, para a glória de Deus. A minha esposa hoje não pôde estar aqui, porque, para a glória de Deus, ela está tendo aulas teóricas, está tirando a habilitação. Eu me alegro muito dessa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do evangelista, que me concedeu esse privilégio de estarmos aqui. Os meninos da banda, minha irmã Lídia ali, que eu já conheço, toquei com ela, gravamos um clipe. Deus é bom. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Aleluia. Faço parte também de um movimento evangelístico chamado Expressão de Cristo. E fazemos essa obra evangelística, pregamos aqui pelo bairro, fazendo evangelismo pessoal, temos cultos nos lares, A gente se reúne também para adorar o Senhor nas outras igrejas, nas igrejas locais, servindo também a grupo de jovens.
Eu, antigamente, na minha antiga igreja que eu congregava, eu era líder de jovens, né? Hoje eu faço parte também de um grupo de jovens. Então, é sempre benéfico quando a gente se coloca na posição para falar de Jesus. Então, Marcos, capítulo 5, vamos estar lendo do versículo 1 até o 9. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, ou dos Gerazenos em algumas traduções. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. Glória a Jesus. E nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas das vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar ou dominá-lo. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, se ferindo com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, está aqui a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha fazer aquilo que Ele apraz, Senhor, meu Deus. Pai, o homem não tem nada se do céu não for dado. Meu Deus, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera, é o Senhor, meu Deus, quem transforma, é o Senhor, meu Deus, que nos chamou, aleluia, para sermos testemunhas, Senhor. Ai, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, e o Evangelho chegou até os confins da terra, e nós estamos aqui, Pai. Então fica à vontade no nosso meio, fala aos corações de cada ouvinte, Senhor. Assim como o Senhor toma os meus lábios, toma também cada ouvido aqui presente, Senhor, para que a tua palavra venha fazer morada nos corações, em nome de Jesus, e que todos nós venhamos pôr em prática, Senhor. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, ele enfatiza fatos e ações de Jesus quando ele estava em plenas atividades, curando, libertando homens que estavam possessos por demônios, enquanto ele estava realizando milagres, e ele saía de lugar em lugar, ensinando o Evangelho do Reino e agindo de íntima compaixão. Só que isso se inicia após Jesus ser batizado por João Batista. E ele é levado pelo Espírito ao deserto, e ali ele é tentado, ficando ali por 40 dias. E a gente vai observar que quando ele volta do deserto, ele volta cheio de virtude do Espírito, e a sua fama começa a percorrer pelas regiões. Enquanto ele ainda estava em Nazaré, ele entrou na sinagoga e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ele abriu e estava escrito: Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, curar enfermos, libertar cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando ele termina, ele fecha o livro e ele olha para todos aqueles que estavam com os olhos fixos nele e ele diz: hoje se cumpriu as Escrituras. Aqueles homens ficaram com raiva, tiraram Jesus dali, levaram ele para um monte para lançá-lo, porque eles queriam matar Jesus. A raiva é tão grande quando se ouve a verdade. Jesus estava falando a verdade, que se cumpriu as Escrituras, mas eles não quiseram aceitar.
tentaram matar Jesus, só que ainda não era chegada a sua hora. Jesus sai daquele lugar, e aí, sabendo que João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus, havia sido preso, ele sai de Nazaré e vai morar em Cafarnaum. Cafarnaum, a região, aleluia, ali de Zebulon, de Naftali, ao caminho do mar, a Galileia das nações, ou Galileia dos gentios, para se cumprir também uma profecia que predisse o profeta Isaías, que você vai ver também em Mateus 4,16, que está escrito: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Meus irmãos, Jesus, ele é estrategista. Meus irmãos, Jesus, ele se move através da revelação. Ele é intencional, porque na Galileia das nações, na Galileia dos gentios, era um lugar desprezado pelos demais judeus da parte do sul. Era um lugar que muitos não davam nada, porque ali havia uma mistura de povos. Ali havia judeus, ali havia gentios. Era um lugar que era descriminalizado, era um lugar que havia cultos pagãos, era um lugar que a ignorância acerca da palavra de Deus, havia muita ignorância naquele lugar, falta de conhecimento acerca da palavra de Deus, porque sofreram muitos tempos e muitas guerras. Só que aonde tem trevas, a luz do Senhor vai resplandecer. Ali era um lugar que havia um porto marítimo, então havia vários povos que iam por ali. Então Jesus sai de Nazaré e vai para a Galileia. E o interessante é que ele começa a pregar o Evangelho dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu já quero te dizer que sem arrependimento não tem como acessar o reino de Deus. Sem arrependimento não tem como ter transformação. Sem arrependimento não tem como ser salvo. Então Jesus, ele prega arrependimento, irmãos. É o evangelho da cruz, é o evangelho de renúncia, é o evangelho que faz você largar toda aquela bagagem, todos os fardos, todos os pesos, porque a porta é estreita, e para entrar pela porta não tem como entrar com bagagem. Meu Deus, oh, glória! Glória a Deus. Então ele começa a pregar. Mas aí a gente vai ver que ele também, ali nos primeiros capítulos, ele cura a sogra de Pedro, que estava enferma, que estava com febre, e aquela mulher se levanta e começa a servir. A mulher que estava enferma, ela se levanta, irmãos, e já começa a servir. Não fica aguardando muito tempo, não. Se está curado, levanta e serve. Ele vai e expulsa demônios de um homem que estava em Cafarnaum. Ele cura várias pessoas que vão até ele. Alguns amigos levam um paralítico até Jesus, que abre a parte de cima do teto, desce por ali. Jesus não somente cura aquele homem, mas perdoa os seus pecados, porque Jesus, ele é perdoador dos nossos pecados, irmão. Essa é a missão que Jesus veio. Ele se despiu da sua glória, ele tomou a forma de homem, de servo, se humilhou para que eu e você pudéssemos ter vida. E como não servir a um Deus que liberta? Como não servir a um Deus que transforma? O povo, aquele povo que ele veio para os seus, não receberam. Mas todos aqueles que receberam, ele deu-lhe poder de serem chamados filhos de Deus. Aos que creem, nós só nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus. E não é somente como Salvador, é como Senhor e Salvador. É quando eu entrego o governo da minha vida para Ele. É quando eu entrego tudo diante do Senhor. Então ele começa ali agora a pregar, e ele vai anunciando parábolas, vai ensinando acerca do reino de Deus. E aqueles homens estão ali aprendendo com o Senhor. Só que a mensagem, ela vai se demorando, porque a palavra de Deus, ela é a mais importante. Aí as pessoas precisam aprender a palavra de Deus.
Hoje está muito oba-oba. As pessoas só estão atrás de revelação e nem revelação é. As pessoas estão atrás de pregações coaches, de coisas que vão amaciar o ego, de falsos bispos, falsos profetas. E por isso que muitos estão padecendo. É por falta de conhecimento que as pessoas estão padecendo. Mas ainda há remanescentes. Ainda há pessoas com sede e com fome do Evangelho de Deus. Glória a Deus! Aleluia! E Jesus, como estava ali no barco, como foi dito aqui, Jesus pregava nos barcos. E ele estava pregando. E como ficou tarde, ele olha para os seus discípulos e diz: vamos passar para a outra margem, vamos para o outro lado. E a multidão fica para trás, porque tem momentos que é necessário a multidão ficar para trás. Somente os discípulos, somente os verdadeiros, aquele que segue a visão, aquele que segue a liderança do Senhor Jesus, que vai andar com ele. Glória a Deus! Jesus entra no barco. Na verdade, ele já estava. E quando ele dá uma ordem, eles vão e outros barquinhos seguem ele. Outros discípulos estão seguindo. Só que Jesus, por estar cansado, ele dorme. E como é importante falarmos algo aqui, a importância do descanso, a importância de nós dormirmos. Porque nessa correria que está, muitas das vezes até envolvido com a obra também, evangelizando, pregando, estando aqui, servindo, mas tem um momento crucial que é o momento do descanso. Precisamos tirar um tempo para descansar. Só que em todo momento, até mesmo no descanso de Jesus, há uma lição a ser tirada. Como não lembrar da mulher samaritana, quando Jesus estava cansado do caminho, do percurso, e ele se assenta perto do poço. Ele estava cansado, mas ainda assim ele cumpriu o seu propósito. Muitas das vezes vamos estar cansados, mas o propósito precisa ser cumprido. Glória a Deus! É por isso que o Senhor disse para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. Ou seja, antes do ânimo vem o esforço. Mesmo com pouca força, não negue o nome do Senhor. Vai se rastejando, vai do jeito que dá, mas vai. Porque Ele traz o alívio para a nossa alma. E aí, quando Jesus está dormindo no barco, de repente, começa a ter a tempestade. Começa a acontecer coisas naquele ambiente que sai do controle dos discípulos, pescadores, homens que entendiam do mar. Mas vem batalhas, vem lutas, que muitas das vezes o medo vem. E sentir medo é normal. Mas a questão é, o que você vai fazer quando o medo bater na sua porta? Aqueles homens estavam com medo. E ao ponto de chegar e começar a acordar a Jesus e dizer: mestre, não te importas que nós pereçamos? Jesus está dormindo em meio à tempestade, porque ele confiava naquele que o chamou. Jesus, ele veio cumprir o propósito do Pai. E quem cumpre o propósito do Pai vai descansar em meio às guerras. Quem cumpre o propósito do Pai. Eu não estou dizendo aqui que você não vai passar por luta. Eu não estou dizendo aqui que você não vai sentir na pele. Você vai chorar, vai passar por batalhas. Eu vou passar. Mas se confiarmos no Senhor, ainda que as lutas venham, vamos passar para o outro lado. Verdade, glória a Deus. Aleluia. Jesus está dormindo. E o interessante é que, como homem, ele estava em apenas um barco. Só que havia outros barcos. Imagina você olhando, se você estivesse no outro barco que não tem Jesus. Se para aqueles que tinham Jesus no barco estava desesperado, estava temeroso, imagine que não estava. Eu imagino o discípulo dizendo: Senhor, olha a chuva, olha a tempestade, vamos virar, vamos naufragar aqui, vamos morrer. Mas Jesus levanta, olha para aquele cenário, olha para a tempestade e diz: aquieta-te, cala-te. E de repente houve bonança. E eu quero dizer para vocês, é que mesmo aqueles homens que não tinham Jesus no barco,
quando Jesus repreende aquele vento, aquele mar, os outros que não tinham Jesus no barco também recebeu refrigério, também recebeu bonança. Nós temos Jesus no nosso barco, nós temos Jesus nas nossas vidas, e vai ter tempestade que Jesus vai acalmar, e que pessoas que ainda não têm Jesus também vão ser beneficiadas. Glória, é verdade. Só precisa que a gente confie na palavra de Deus. Só precisa que a gente tenha temor ao Senhor e vá com Ele para onde Ele for. E aí Jesus olha para aqueles homens e diz: por que vocês são tão tímidos? Não têm fé, ou seja, não estão confiando em quem está no barco. Glória a Deus. E aqueles homens ficaram com bastante temor e olha para uns, para os outros e diz assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E hoje que nós conhecemos essa palavra, se alguém te perguntar quem é este que até o vento e o mar lhe obedece, o que é que você vai dizer? Quem é este? Quem é este que o vento e o mar lhe obedece? Está fraco? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É Jesus, o grande eu sou, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Alfa, Ômega, princípio e fim. É Ele que vai acalmar todas as coisas. Só que aqui, muitos estudiosos dizem que aqui houve uma batalha espiritual, porque Jesus estava indo para uma região que havia um homem possesso. Só que eu não posso afirmar isso categoricamente, porque no contexto geográfico, o lago ou o mar da Galileia, no seu redor havia montanhas, montes, e na parte norte do monte, na parte norte havia um monte chamado Monte Hermon, e o vento frio que vinha do monte chocava com o ar quente que vinha do mar e causava tempestades. Vamos observar que quando Jesus vinha andando sobre as águas, que Pedro também andou sobre as águas, que Jesus fala para ele vir, que ele pede para ele: Senhor, se é tu mesmo, permita que eu vá, e ele anda sobre as águas. Houve também essa tempestade. Só que as pessoas acreditam que por ser uma batalha espiritual, porque Jesus ele repreende o vento e o mar da mesma forma que ele repreendeu os demônios de Marcos capítulo 1, do endemoniado de Cafarnaum. Só que o interessante aqui, irmãos, é que Jesus está mostrando que Ele tem poder acima da natureza, acima dos fenômenos naturais. Jesus ele está acima de todas as coisas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, Jesus ele chega na outra margem, na região de Gadara, de Gerasa. Ali havia Decápolis, que são 10 cidades, e ele estava nessa província. Só que quando ele desce do barco, havia um homem que andava pelos sepulcros, um homem que estava com o espírito imundo. Vocês conhecem essa passagem? Um homem que ele tinha morada entre os mortos, um homem que vivia longe da sociedade, longe da sua família, não conseguia estar no meio da civilização por conta daqueles que habitavam nele, porque aquele homem era perigoso, se tornou perigoso por conta do pecado, por conta dos espíritos malignos que habitavam nele. Aquele homem, ele era o foragido da justiça. Por quê? Porque aquele homem vivia sendo preso. Só que todo dia, toda vez que ele era preso, os espíritos malignos se apoderavam dele, trazia poder para ele, e ele despedaçava as cadeias. Os grilhões eram feitos em migalhas. Então ninguém conseguia dominar aquele homem, ninguém conseguia amansar aquele homem. Aquele homem não conseguia dormir, e é por isso que eu falo da importância de dormir, porque muitas pessoas não estão conseguindo dormir.
gente sabe que existem doenças psicossomáticas, ansiedades, depressões, mas também existem influências malignas. Só que esse homem aqui, ele não dormia porque ele estava atormentado. A Bíblia fala aqui que de dia e de noite ele era atormentado, ele ficava clamando e se rasgando, cortando o seu corpo, se mutilando, irmãos. E a gente vê também a influência maligna. Hoje, muitos jovens se cortando, se mutilando, tentando ceifar a sua própria vida. Volto a dizer, eu sei que existem doenças psicossomáticas, mas também existem influências malignas. Aquele homem, em Lucas 8, vai dizer que ele andava nu, completamente nu. Aqui traz a questão de impureza, mas também é um eufemismo para dizer que aquele homem causava abusos sexuais. Alguns estudiosos também falam acerca disso, mas literalmente ele andava nu. Era um homem extremamente perigoso. Era um homem que ele causava um terror naquele bairro, naquele local, naquela cidade. As pessoas temiam a ele. Mas quando Jesus chega naquele lugar, irmãos, aquele homem que estava no sepulcro, ele corre e se lança aos pés de Jesus e o adora. Glória a Deus. E esse adorar aqui vem do grego proskineo, que significa se prostrar, se humilhar. Só que aqui não era um homem apenas. Eram os demônios que estavam adorando o Senhor. Meu Deus. Eram os demônios que estavam se prostrando diante da presença de Deus. Repare que aquele homem era atormentado por Satanás. Repare que aquele homem ninguém conseguia dominar porque era forte, que o espírito maligno trazia força para eles. Mas quando Jesus chegou, aquele homem endemoniado teve que se curvar diante da presença do grandão da Galileia. Aquele inimigo olhou para Jesus e disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Parece até uma resposta para os discípulos que quando veio a tempestade, que eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mas Satanás, ele fala: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele estava também respondendo: conjuro-te, rogo-te que não me atormente. Ou seja, Satanás, que atormentava um homem, agora estava declarando que Jesus é atormentador de Satanás. Porque a presença de Jesus traz tormento para os demônios. Os demônios têm que partir em retirada quando a presença de Jesus chega no ambiente. Glória a Deus. Aleluia. E aí Jesus olha para eles e pergunta: qual é o teu nome? Aqui não é uma entrevista como a gente vê em muitos lugares, pessoas entrevistando o demônio, não. Aqui tem um significado. Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: Legião, porque somos muitos, para as pessoas entenderem o quão grande e numeroso eram as potestades e principados que habitavam em apenas um homem. O homem longe da presença de Deus abre brechas para Satanás entrar. O homem afastado da presença de Deus abre oportunidades para Satanás destruir a vida dele. E aí Marcos, que escreveu aqui, ele estava escrevendo essa passagem, esse livro em Roma. E legião, para os romanos, eles sabem que é um número de 6.000 soldados. E esses 6.000 soldados entravam nas cidades, devastavam tudo, destruía tudo, não ficava pedra sobre pedra. E eles estavam mostrando aqui para os homens: olha só, 6.000 demônios habitando em apenas um homem. Era por isso que aquele homem tinha aquela força. Era por isso que aquele homem tinha poder. Porque Satanás tem poder, mas Jesus tem poder acima de Satanás. Jesus tem
6.000 demônios estavam se prostrando diante de apenas um homem, que é o Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E aí, aqueles homens agora começam a pedir. Eles dizem assim: Senhor, está vendo aquela manada de porcos? Porque primeiro ele pede: não nos tire dessa província. Depois ele olha e diz: está vendo aquelas manadas de porcos que estão no monte? Permita que a gente vá para lá. Satanás também faz pedido, irmãos. Eles têm que pedir autorização para tocar em vidas. E o interessante é que Jesus permite que ele vá para os porcos. Jesus atendeu o pedido de Satanás. E a gente vai ver que esse homem, agora não mais possesso, continua ali. E os demônios entram nos porcos, e aqueles porcos, eles se lançam no abismo, e aqueles porcos se afogam, são mortos. E aqui eu começo a imaginar, pensar, de fato é real, qual seria o estado final daquele homem. Porque é o mesmo que aconteceu com aqueles porcos que foram mortos, iria acontecer com aquele homem. Porque Satanás primeiro ele quer humilhar. Satanás primeiro quer tirar da casa, quer te destruir o casamento, quer destruir a família, para depois destruir a vida. Satanás ele age minuciosamente, ele é paciente. Só que a gente observa que quando Jesus chega naquele lugar, coisas poderosas acontecem. Satanás, ele entra nos porcos, os porcos morrem. Só que tem cuidadores de porcos que estão observando. Porque quando há milagre, quando há poder, quando há libertação, quando há transformação, também há espectadores. Pessoas estão observando. E aí eles vão para a cidade e começam a anunciar o que foi que aconteceu. Começam a relatar o que foi que aconteceu. Só que eu preciso voltar um pouco para dizer aqui que Satanás ele estava usando o nome de Deus, porque ele disse: conjuro-te, eu peço em nome de Deus que não me tire dessa província. E quantas pessoas estão cheias de demônios e estão usando o nome de Deus? Meu Deus! Quantas pessoas estão cheias de demônios e estão usando o nome de Deus? Verdade, verdade. Esse homem aqui, ele sai correndo até Jesus e o adora, irmãos. Só que esse homem estava cheio de demônios. Eu posso imaginar aqui os apóstolos, os discípulos, não entendendo nada, porque eles eram novos ali ainda. Estavam pegando experiências com Jesus, mas observando um homem que vem correndo nu e se prostrando diante do Senhor e o adorando. A Bíblia não fala, eu só estou pensando, imaginando. Aqueles homens pensando: a gente já viu algumas coisas acontecerem, mas está vindo um homem nu ali correndo e adorando o Senhor. É por isso que é importante nós termos discernimento de espírito. E nesses últimos dias o que mais precisamos é ter discernimento de espírito. Orar, buscar, porque muitos querem dom de profecia, muitos querem dom de cura, mas o dom de discernimento de espírito que vai discernir quem é e quem não é. Meu Deus! Diz: cautelai dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Glória a Deus! Muitas pessoas subiram em púlpitos cheias de demônio, irmãos. Glória a Jesus! E aqui eu estou falando da ação maligna do Espírito. Deus está falando. Glória a Jesus! Ações das trevas. Oh, Que pessoas têm se permitido ser usadas por Satanás. Não deveria acontecer, não deveria, mas está escrito. Está escrito. Muitos escândalos acontecendo, muitas coisas acontecendo. Muitos virão dizendo que
que é o Cristo. O próprio Senhor disse, Ele alertou. Eu estou te alertando, porque quando acontecer, você não vai ser enganado. Não tem como, porque aqui é um manual aqui, ó. A gente tem o costume de comprar algumas coisas, tem um manual e a gente não lê o manual. E aí queima um aparelho, ou destrói alguma coisa, e a gente olha e diz, caramba, aconteceu, queimou, quebrou. Mas quando você vai ver o manual, está tudo escrito. Assim, é dessa forma que você precisa usar, é dessa forma a tomada correta. Então a palavra do Senhor é o manual que nós precisamos ler, meditar dia após dia. Porque quem conhece a palavra não será enganado. Quem tem discernimento de espírito não será enganado. Glória a Deus. Aquele homem estava se prostrando, cheio de demônio, adorando ao Senhor. E ainda usando o nome de Deus, fazendo pedidos. Aleluia. E aí, ele entra nos porcos, se lançam. Os porcos morrem, mas os espíritos não são destruídos. Vai chegar o momento dos espíritos malignos serem destruídos. Eles habitam nas regiões celestiais. Eles estão como os leões bramando, buscando a quem possa atacar. É por isso que nós precisamos estar revestidos com as armaduras de Deus. Oh, glória! O dia mal chega para todo mundo. E a palavra diz que é vestir-vos das armaduras de Deus para resistir ao dia mal. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E havia ali quase 2.000 porcos que morreram. Os homens saem dali e vão anunciar para a população o que foi que aconteceu. E aqui é algo incrível que acontece. Porque quando aqueles homens chegam, vê um homem que era endemoniado, assentado nos pés de Jesus, agora liberto, agora transformado, sentado, vestido. Um homem que andava nu agora tem vestes. Glória a Deus. Um homem que andava de qualquer jeito agora tem vestes novas. Glória a Deus. O Senhor, Ele faz a obra por completo, como disse o evangelista. O Senhor não faz nada pela metade. Ele faz por completo. Um homem sentado aos pés de Jesus, transformado, purificado, livre das mazelas. Só que a população chega e, em vez de se alegrar com aquele homem que outrora era o terror daquele lugar, aquele homem que causava terríveis coisas, eles se chateiam, eles ficam até temorizados, mas eles se chateiam por conta do prejuízo que eles tiveram. E aqui Deus revela a ilegalidade, mas não era por conta dos porcos no sentido da lei, até porque aquela região ali era região gentílica, não era judia. Aqueles homens não estavam debaixo da lei de Deus. Aqueles homens, eles viviam da forma que eles achavam que era, segundo a Roma. Só que Jesus, ele traz a revelação da ilegalidade do coração daqueles homens. Porque quando Jesus chega em ambientes, ele vai revelar ilegalidades para que haja arrependimento. Quão bom e maravilhoso é quando nós somos corrigidos por Deus, quando nós somos confrontados por Deus, quando a palavra corta o nosso coração, porque o Senhor está demonstrando a sua misericórdia. O Senhor está indo no miserável coração do homem e dando a oportunidade de se arrepender. Eu falei aqui que Satanás fez pedidos, e aqui a gente vai ver pedidos daqueles homens para que Jesus saísse daquele lugar. E a ilegalidade do coração daqueles homens era porque eles amavam mais os porcos do que pessoas. Eles amavam mais aquilo que trazia recursos financeiros do que pessoas, do que aquele homem que estava possesso e agora estava liberto. Não é diferente nos nossos dias. Parece que a nação brasileira está impregnada com a cultura de Gadara, porque a gente vai ver pessoas amando mais dinheiro, amando mais as coisas do que o próprio Deus, amando mais as coisas do que as pessoas. Se nós não amamos as pessoas que nós vemos, como é que nós vamos amar a Deus que nós não vemos? O Senhor disse:
Amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Só que em João, ele vai dizer: um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Aqui agora o meio do sarrafo. Porque tem pessoas que vai dizer assim, ó, evangelista, como é que eu vou amar se eu não me amo? Como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Tem pessoas que dizem, como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? Só que Jesus está dizendo: amem uns aos outros como eu vos amei. E assim saberão que vocês são os meus discípulos. Então está na hora da gente parar com algumas picuinhas do nosso meio. Está na hora da gente parar com algumas brigas, algumas intrigas, algumas invejas. Que isso são sabedorias humanas, animais e diabólicas. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica. Glória a Deus. É uma sabedoria que transforma, que mostra os verdadeiros frutos. Porque a árvore é conhecida pelo fruto que ela dá. Só que a árvore não produz o fruto para ela se autoalimentar. Ela produz o fruto para que outras pessoas possam se alimentar. Oh, glória! Tem muitas pessoas buscando dons e não é errado. Paulo disse: buscar com zelo os melhores dons. Só que ele mostra um caminho mais excelente. Porque muitas pessoas acham que amor é um dom. Não. Amor é um caminho mais excelente. Acima dos dons. Porque, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor, nada faria. Não adiantaria. Ainda que eu profetizasse sem amor, não adianta. Pregasse aqui, revelasse sem amor, não adianta. Mas é através do amor que as coisas são transformadas. E a Bíblia diz que você aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não é de todos, é de muitos. Ainda existem pessoas que amam e precisam amar. Porque se nós somos igreja de Cristo, devemos exalar o amor de Cristo. Amor, comunhão. Estamos unidos em um só propósito, em unidade. Não em uniformidade. Todos vestirem a mesma camisa. Nada contra a campanha, qualquer festividade com camisa nova, irmãos. Mas eu estou falando uniformidade. Todo mundo está no mesmo padrão. Não adianta ter uniformidade se não tiver unidade. Precisamos ter unidade, sermos um só. Porque há muitos membros, mas um só corpo. E um só é o cabeça, que é Cristo. Que governa, que controla. Ninguém está acima de ninguém. O Senhor, Ele deu uns para apóstolos, para mestres, para pastores, para evangelistas, para profetas. Só que não é uma escada, é horizontal. Está todo mundo na mesma linha. Ninguém acima de ninguém, para se soberbecer, não. A gente entende que existem hierarquias dentro da igreja, e a nível de organizações, a nível de liderança, tudo isso. Mas no contexto do reino, todo mundo está na mesma linha. Ninguém é melhor do que ninguém. Então ele está mostrando aqui a ilegalidade do coração dos homens. A gente vê isso. Políticos que roubam, que desviam dinheiros que eram para os mais necessitados. A gente vê escolas precisando de reformas, de merendas, e está sendo desviado. Infelizmente, dentro das igrejas também, líderes que desviam dinheiros, recursos que eram para os mais necessitados. Verdade. A igreja começa a crescer. Há uma discussão entre as mulheres viúvas gregas e as judias, porque as mulheres estavam sendo negligenciadas, e chega isso até os apóstolos. E os apóstolos olham e dizem assim: olha, escolhe entre vocês homens, 7 homens, cheios do Espírito Santo, de bom testemunho, de boa reputação, para eu designar para uma determinada obra, uma determinada função. E ali se levantam homens, diáconos, para a necessidade da igreja. Não é para colocar um crachá e dizer: eu sou diácono, bato no peito, eu sou melhor do que todo mundo. Ah, porque eu sou evangelista, ah, porque eu sou pastor. Não. A necessidade. Órfãos, viúvas, pessoas que estão precisando realmente.
a gente tem que olhar com um olhar de compaixão. Porque naquele tempo as pessoas tinham dificuldade de reconhecer a divindade de Jesus, reconhecer que ele era o Filho de Deus. Hoje em dia, as pessoas, evangelistas, têm dificuldade de reconhecer a humanidade de Jesus. Sabe por quê? Porque quando fala assim, mas Jesus carregou a cruz, mas foi Jesus, ele é Deus. Mas Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo diariamente, tome a sua cruz e siga. Jesus é o modelo aqui, é o que nós devemos seguir. Carregar a cruz. Padecer. Ele diz que só iríamos testemunhas. E ser testemunha vem do grego mártires. Ou seja, dar vida para que outros possam viver. Será que verdadeiramente estamos preparados para dar vida para que outros possam viver? Infelizmente, muitas pessoas não estão nem preparadas para dar vida por amor a Jesus. Meu Deus. E precisamos nos examinar a todo dia. Eu não sou melhor do que ninguém, eu preciso me examinar. Eu sou o maior pecador que eu conheço. Todos os dias eu preciso lutar contra a minha carne. Mas precisamos nos examinar, irmãos. Aqueles homens rogaram, insistiram para que Jesus saísse dali. Jesus só fica em lugar que eles querem que Jesus fique. Jesus não entra, sabe, de forma abrupta. Não é invasor. Ele prega, ele traz a mensagem, o Espírito Santo está ali batendo na porta do coração, buscando convencer o pecador. Mas muitas pessoas honram o Senhor com os lábios, mas o coração está longe dele. Mas o Senhor também tira o coração de pedra e dá o coração de carne. Glória a Jesus. Aqueles homens estão insistindo para que Jesus saísse dali, irmãos. Jesus entra no barco. E aqui a gente vai ver o último pedido acontecendo. É o pedido daquele homem que era endemoniado, querendo entrar no barco, querendo ir com Jesus. Jesus aceita o pedido dos demônios. Jesus aceita o pedido daqueles homens, mas não aceita o pedido que fez aquele ex-endemoniado gadareno. Sabe por quê? Porque Jesus olha para ele e diz assim, vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia tudo o que o Senhor fez. Anuncia tudo o que Ele fez por você, as misericórdias que te alcançaram. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? É que, primeiramente, nós temos que ir alcançar os nossos. Não adianta nada a gente querer ser titulado pregador se a gente não dar um bom testemunho dentro da nossa casa. Eu sei que não é fácil, principalmente quando a gente é novo convertido, que outrora vivíamos na bagaceira, não respeitava pai e mãe, e quando a gente começa a seguir o Evangelho, os próprios de dentro de casa começam a dizer não vai chegar a lugar nenhum, não dou um mês. É muita coisa que a gente ouve, a gente sabe. Dentro da família, dentro dos amigos, a gente ouve muita coisa. Só que nossa maior mensagem é o nosso testemunho. Por onde a gente passar, o nosso testemunho vai exalar o bom perfume de Cristo. E aqui me faz lembrar de algo, para a glória de Deus, que eu, quando novo convertido, aceitei a Jesus, estava ali caminhando. Eu que outrora era do mundo, tocava com bandas, também servia a outros deuses, tocava no candomblé. E quando eu vim para Jesus, as pessoas diziam: Adriano, você vai pregar. Eu ficava temeroso, dizia amém. Mas comecei a estudar porque eu aprendi com pessoas que me inspiravam também a buscar mais a palavra de Deus. E quando eu tinha festividade em casa, eu dizia, eu sempre tive isso comigo: não adianta eu pregar fora se eu não pregar para os meus. E quando tinha aniversário, festa de fim de ano, todo mundo, lugar que tem crente, todo mundo quer oração. O interessante é que muitos querem receber oração, mas não quer a palavra.
Não quer libertação, todo mundo quer oração. Ore por mim. É o centro de 6 horas também, né? 6 horas por mim. Só que aquela oportunidade de orar era a oportunidade que eu dizia: eu vou orar, mas antes eu vou falar a palavra. Comecei a lançar a semente, porque a nossa missão é lançar a semente que converte ao Espírito. Lançamos. Glória a Deus! E eu tinha oportunidade dentro da minha casa, eu falava da palavra de Deus. Tinha meu irmão que ele era, para a glória de Deus, babalorixá, pai de santo. E ele estava ali também, meus irmãos, família, meu pai e minha mãe, estavam ali e a mensagem era ministrada, a semente era lançada. Eu vinha do estudo bíblico, chegava para meu irmão, que é meu irmão assim mais próximo, e eu falava com ele: olha o que aconteceu no estudo bíblico, tal coisa. E eu seguia ele me influenciava aí para o eu ia com ele. Só que quando eu comecei a entender o Evangelho, eu entendi a palavra que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus! Não adianta somente declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, se você, que é cristão, não se posicionar como um cristão, não dar testemunho de cristão e não lançar a palavra como um cristão. Glória a Deus! E ali começou a acontecer. Lançando a semente, de repente eu comecei a ter sonhos. E nesses sonhos eu expulsava muitos demônios que estavam nele. E eu acordava desesperado, cansado, era real. Só que meu irmão, quando ia para as festas, para o terreiro, ele não conseguia manifestar. Não manifestava, irmãos. E ele começou a ficar perplexo com aquilo. Como é que um pai de santo não conseguia ver os búzios, não conseguia ver a água, como eles creem lá, não conseguia ter visões, nada, não conseguia acontecer nada, nem manifestar. Ele estava manifestando. E aí começava a falar com minha cunhada: o que está acontecendo? Às vezes o inimigo vinha no sonho dela para falar com ele, e ele ficava perguntando: como é que eu sou o pai? E nada está acontecendo, mas você que não é, você está tendo a visão. Aí ela veio me contar, e eu disse: você já sabe, quando eu vier falar alguma coisa para você falar para ele, repreenda, não fale nada. Comecei a instruir ela segundo a palavra de Deus. E de repente, porque de repente de Deus acontece. Glória a Deus! Ele que já tinha 20 anos no candomblé, estava no trabalho, e tinha um homem que estava afastado do Evangelho, e ele começou a falar como se ele que era o cristão para aquele homem. E aquele cara fez assim: rapaz, eu não estou entendendo, eu estou afastado e você está me evangelizando. Olha esse mistério. E ali ele começou a ser tomado pelo poder do Espírito Santo. Ele começou a chorar naquele trabalho. Glória a Deus. E o Senhor fez uma obra por completo naquele dia. Glória a Deus! Por completo. E Deus falou para ele: você não vai manifestar mais demônio nenhum. Muitas das vezes a gente acha que vai ser preciso impor as mãos. Sim, às vezes é preciso. Mas quando Jesus quer fazer, não precisa nem um homem impor as mãos para haver manifestação. O Senhor pega e tira, arranca por completo. Glória a Jesus! Porque Ele é Deus. Glória! Aleluia! E aí eu saí com os jovens, fui numa confraternização, num passeio. E quando eu cheguei em casa, minha mãe, que está ali, ela falou: Adriano, você não vai acreditar. Eu falei: o que foi? Como é que ele tem um apelido, né? Nego, aceitou Jesus. Eu falei: glória a Deus, como é que eu não vou acreditar? Oh, glória! E aí eu fiquei maravilhado com aquilo. Só que de fato a gente lança semente, mas até quando acontece a gente fica meio espantado. É verdade. Porque havia algumas embates que a gente tinha, né? Por falar da palavra e retrocava algumas coisas, mas Deus marcou um encontro com ele naquele momento. Glória a Deus! E um certo Aleluia! dia ele estava na igreja comigo, e aí eu falei para ele, eu fui orar por ele, e perguntei: é hoje que você vai confessar ao Senhor diante dos homens? Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para que haja salvação. E ele desceu pela galeria e foi lá na frente e confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Um homem que muitos demônios manifestavam na vida dele.
agora estava liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus. Não é mérito nenhum meu. O mérito, a honra e a glória é de Deus. Glória a Deus. E não é diferente na minha e na sua vida. Outrora estávamos presos nas garras de Satanás. Glória. Só que a maior libertação que Jesus pode fazer na vida do homem não é libertar de demônios. A maior libertação que o homem que Deus pode fazer na vida do homem é libertar ele dele mesmo. Meu Deus. A natureza caída ser retirada, ser purificado, ser transformado em uma nova criatura, irmãos. Muitas pessoas param de fumar, param de beber, e muitas das vezes não é cristão. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Muitas pessoas fazem tratamentos e são curados, são transformados, entre aspas. Mas eu nunca vi ninguém se libertar da sua natureza caída por ele mesmo, pela força do seu braço. Eu nunca vi nem verei ninguém sendo salvo pelos seus méritos, pelos seus esforços. Nós que somos cristãos, nós não somos melhores do que ninguém. Verdade. Infelizmente muitas pessoas acham, e muitos cristãos infelizmente dão legalidade para isso, de achar que porque somos cristãos somos melhores. Não. Nós somos cristãos e reconhecemos a nossa fragilidade humana. Nós somos cristãos e reconhecemos que sem Deus nada podemos fazer. Nós somos cristãos e reconhecemos que o Senhor é o primeiro nas nossas vidas. E não há como sermos salvos se não for pela presença, pela palavra, pelo sangue de Jesus. Jesus manda que aquele homem vá anunciar para os seus parentes. E aquele homem que outrora era perdido, que trazia terror, que fazia coisas terríveis naquela localidade, se torna o primeiro evangelista. Não só pregou para os seus familiares, mas foi por toda a Decápole, por todas as 10 cidades, anunciando o evangelho. E pessoas se admiravam, pessoas eram maravilhadas pelo poder do evangelho, irmãos. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia.